Olá, tudo bem? Esse é o podcast Juntos por Moema. Nesse capítulo super especial, a gente está aqui com o Padre Samuel da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tudo bom, Padre? Tudo Como é bem, que e você você? tá? A gente pode chamar de Samuel? Pode, fica à vontade. Vamos ficar mais íntimo aqui. E a Simone da Associação Viva Moema está aqui com a gente também, né? Tudo bom, Simone? Tudo bem, muito obrigada, viu, Rosi, pelo convite, você também. Legal, a gente vai começar um papo daqui a pouco. Eu vou dar uma palavrinha rápida a respeito dos nossos patrocinadores, tá? O podcast Juntos por Moema está sendo patrocinado pelo Máquina em Vendas, que é uma iniciativa do Grupo Movem em parceria com a Karina Pólido, a vendedora mais cara de pau do Brasil. O Máquina em Vendas é um serviço inovador composto por soluções que transformarão o seu negócio em uma verdadeira máquina em vendas. Se você é varejista, prestador de serviço, você tem um e-commerce, a Máquina em Vendas é a solução ideal para o seu negócio vender cada vez mais, tá? E tem mais, quando você alugar sua máquina, você participa do Clube de Negócios Máquina em Vendas, que é uma comunidade para networking, tem vantagens exclusivas e muito conteúdo para você lá, tá legal? Então, acessa hoje mesmo o site minhamaquinaemvendas.com.br e siga também com o mesmo nome nas redes sociais. O nosso podcast também está patrocinado pelo Coffee Life. O Coffee Life é o café para a vida. É esses cafés que estão aqui, tem uns lá na nossa prateleira também. São 3 linhas super especiais de café. A linha funcional, que tem 2 vertentes, que é o Coffee Energy, que dá um punchzinho para você no começo do seu dia, e o Health, que tem antioxidantes e até um efeito anti-inflamatório. É um café bem bacana, bem saudável. É aquele que você toma no fim do dia. Deu vontade. Eles vêm disponível em pó e cápsula de Nespresso. Tem a linha aromatizada, que tem 5 sabores, tá? Que são banana, coco, goiaba, milho verde, macadâmia, e também é disponível em pó e cápsulas de Nespresso. E a linha Premium, que é um café mais importado, para quem gosta, mais encorpado, que para quem gosta daquele grão mais forte, um sabor mais presente assim. E ele vem também em pó e ele vem em grão para moer, tá? Todos esses cafés, eles têm nota acima de 80, tá? É a segunda graduação de cima para baixo em notas máximas de café. São cafés bem especiais mesmo, tá? Eles são 100% arábica e eles têm 50% menos cafeína. Então é um café que até dá para tomar mais vezes, né? É uma boa isso, tá bom? Gente, surpreenda com o Coffee Life. O site é coffeelife.com.br. Lá tem o e-commerce, você pode escolher os seus cafés e fazer as compras. Entra lá, sempre tem promoção, sempre tem coisa boa lá, preços bacanas para você fazer sua compra, tá? E siga também nas redes sociais Coffee Life Brasil. E a gente também está patrocinado pelo Creative Studios, que é essa nossa casa aqui, onde a gente está gravando, onde vocês vieram aqui. Aqui é super legal, a gente tem uma ampla gama de serviços para plataformas digitais. A gente tem o aluguel do estúdio, com todo equipado, com cenários. Você pode customizar do jeito que você precisa para o seu produto de vídeo. E a gente produz, além do podcast, a gente também tem produtos de vídeos educativos, cobertura de eventos e muito mais, tá? Basicamente assim, vem com a sua ideia para cá e a gente faz o vídeo acontecer, tá bom? A gente tá no site grupomovem.com.br/estúdios e nas redes sociais Creative Studios Oficial. É isso aí. Rose, tudo bom? Tudo bem, gente? Então vamos para mais um podcast Juntos por Moema, com esse pessoal. E hoje, um dia diferenciado. especial. Vocês são os nossos primeiros convidados. Então, Honra. quero agradecer e contar um pouco do bairro. Para isso, eu convidei o Padre Samuel, que é uma figura super importante. A Igreja Nossa Senhora Aparecida foi onde tudo começou. E a Simone, que é da Associação Viva Moema, que está com a gente. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Vai ser um momento incrível. Eu acho que para quem está assistindo, saber um pouco mais do bairro, um pouco mais de como vocês têm essa influência no bairro e nos ajudam a crescer, a tornar o bairro mais forte, mais sociável, né? Assim Unido, dizer. né? Unido, isso, obrigada. Padre Samuel, vou começar contigo. Quanto tempo que você está aqui na nossa paróquia? Claro, Rose, eu cheguei aqui no ano 2019, né? Assumi a função de administrador paroquial e no ano seguinte, 2020,
Bem antes da pandemia, eu assumi como pároco, né? Passamos toda a pandemia aí. E até hoje fui renovado no meu ofício por mais 3 anos, né? Que bacana, parabéns. E Simone, a associação está no bairro? A associação está no bairro desde 2019. Oficialmente, a gente abriu uma semana antes da pandemia. Só para contar, eu sou a cofundadora da associação também, né? Mas assim, eu pedi para ela contar toda a história, que é muito mais interessante. Porque, na verdade, a associação, como pessoa jurídica, foi isso, mas era muito antes, que eu sei que a Simone já cuidava do bairro, já tinha todo esse olhar. Eu e a Cláudia Carrali, a gente começou cuidando do bairro enquanto éramos conselheiros participativos do Conselho Participativo de Vila Mariana, isso lá em 2016, 17, 18, 19, 2016. Foram 2 biênios, e aí quando estava terminando o nosso biênio, a gente resolveu, então, fundar uma associação do bairro, porque a gente precisava continuar fazendo aquilo que a gente tinha vocação, que era ajudar a cuidar desse entorno, né? Então, em 2019, a gente chamou os fundadores, trabalhamos um ano inteiro em cima do estatuto, e aí, no finalzinho do ano, a gente fundou a associação, com o CNPJ ativo e tal, e fizemos a nossa primeira reunião em março, não foi isso, né, Rose? Março de 2020. Março de 2020, e uma semana depois entrou a pandemia, e aí trabalhamos muito mesmo, de portas fechadas, né? Foi um período desafiador para a gente, mas que, nossa, lembra, a gente fez muita coisa naquele período. Muita coisa, é verdade. Padre Samuel, aqui a igreja começou uma fundação aqui, né? Você pode contar um pouco dessa história pra gente? Sim, na verdade, acho que para falar um pouco da história da paróquia, a gente tem que ir lá para os relatos do Antigo Testamento, digamos assim, porque assim, como vocês sabem, Moema ela é dividida em Moema Pássaros e Moema Plantas, né? Nesse sentido que nós sempre escutamos que era de um senhor que ele gostava muito de criar pássaros e tinha plantas também. Por isso que a logo do Juntos Isso é assim, mesmo, tava índios, observando. pássaros índios, pássaros e plantas. Na verdade é porque tanto os nomes dos pássaros como os nomes de plantas são de origem indígena, né? Então, assim, tem essa relação. Entendi. Eu faço uma Obrigada por esclarecer isso, eu Eu não não sabia. sabia também. Eu sempre soube que era pássaros e índios, né? Tanto é que a gente se Muito refere do nessa Tupi-Guarani. divisão. Que legal. Essa visão aí eu não conhecia. É muito bom trazer isso, mas desculpa. Imagina. E é uma associação que eu faço, tem uma personalidade, não sei se foi a que adquiriu ou a que vendeu o terreno. Ele se chama Fernando Arens. E esse Fernando Arens foi o mesmo que vendeu o terreno para nós em Jundiaí, aonde nós tivemos o primeiro seminário salvatoriano do Brasil, que se tornou o Colégio Divino Salvador, no qual eu fui diretor. Então, não sei se tem alguma associação, preciso pesquisar depois. Mas o tem bairro... Tem Jundiaí, né? Desculpe interromper, Isso. mas ele tem lá, porque tem inclusive a Vila Arens lá. Exatamente. Né? Então, o bairro, ele tem origem no prédio que hoje é o nosso colégio. Isso né? aí. Porque Vila Arens era uma casa onde moravam pessoas da mesma família. Isso. E foi o prédio que deu origem ao nosso colégio, que existe até hoje, o Colégio Divino Salvador. Né? Isso aí. Então, o bairro de Moema, historicamente, ele vem dessa personalidade que gostava muito de criar plantas e de criar pássaros. Por isso que tem um lado com as ruas com nome de pássaros e o outro com nome de plantas, né? Sensacional. A igreja, porque assim, a Igreja Católica, ela foi a primeira instituição religiosa que ela teve a sensibilidade de ir para os lugares para desenvolver a dignidade humana e o bem-estar das pessoas. Hoje nós temos inúmeras igrejas que fazem isso, mas a Igreja Católica ela é pioneira. É tanto que até hoje ela é a maior instituição caritativa do universo, né? Tá? É a que mais faz caridade. Então eu acho muito bonito no nosso bairro ter essa dimensão de ter a igreja dentro de uma praça. É uma realidade que nem todas as igrejas têm, nem todas as comunidades, os bairros têm, mas é porque é uma forma de fazer com que a vida do bairro aconteça em torno da igreja. Porque antes, nas cidades pequenas, você tinha a igreja, você tinha o bar perto, você tinha a escola e você tinha um cemitério.
né? E o local para apresentações culturais, né? Que tinha sempre o coreto, né? É verdade. Então, a vida do bairro acontecia ali em torno da igreja. Então, nós ainda temos resquícios disso no nosso bairro, acho que é um privilégio, né? A praça como um espaço para a realização de eventos, para a manifestação da comunidade. A igreja, esse ano, é o jubilar dos 90 anos, né? Dia 29 de outubro, nós vamos completar 90 anos de existência, tanto que está tendo uma série de atividades. Inclusive, a imagem do altar-mor, que é datada de 1928, nós encaminhamos para restauração. Nunca ela foi restaurada. E a filha da senhora que doou é viva ainda e é paroquiana, que é a Dona Zélia Loureiro. Inclusive, seria uma oportunidade de vocês também estarem chamando ela para... Sim, com certeza, É, com certeza. inclusive ativa aqui na nossa paróquia, participa da Pastoral da Caridade e tudo. Né? Ai, que bacana. Então, a igreja, só em linhas gerais, a igreja ela foi fundada no ano de 1933, né? E é a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida aqui na capital, né? E é interessante porque, na época, quando foram pedir para o então bispo da Arquidiocese de São Paulo para que fosse Nossa Senhora Aparecida Padroeira, a priori ele não autorizou. Porque ele falou assim, não tem sentido ter mais de uma igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida na mesma arquidiocese. Por quê? Porque Aparecida, São Paulo, onde tem um santuário nacional, na época era a arquidiocese de São Paulo. Depois que foi se desmembrando. Aí falaram assim, mas seu bispo é muito longe pra gente ir pra Aparecida pra rezar lá. Aí que ele autorizou que aqui fosse a padroeira Nossa Senhora Aparecida. E essa imagem que está no altar... Nós somos abençoados, né? O bairro é abençoado. E essa imagem, gente, que está no altar-mor, ela foi fruto de uma promessa de uma senhora que fez e foi valida por intercessão Nossa Senhora Aparecida e doou essa imagem para o pároco da igreja de Santa Efigênia. E o pároco não gostou da imagem. Então, não gostou. Era uma coisa muito nova a devoção à Nossa Senhora Aparecida, né? E ele doou para uma paroquiana dele, que conservou na casa dele. Então, essa senhora, quando ficou sabendo que o padre não tinha aceitado, ela foi e contou para a mãe da Dona Zélia. A mãe da Dona Zélia já tinha a intenção de construir no bairro uma igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, foi com essa senhora que fez a promessa, na casa da senhora que recebeu a imagem, e conseguiram reaver a imagem, e é a que está no nosso altar-mor há 90 anos. História linda, né? Linda, é mesmo. E o bairro, ele cresce de fato em torno da igreja, mas assim, a igreja não é o ponto fundamental do bairro, né? Nós podemos dizer assim que ela acompanha a história do bairro desde o seu início, porque ela foi construída como fruto do trabalho das pessoas. Você vê, hoje a gente tem que investir muito alto para manter, para reformar, né? Aí a gente pensa assim, nossa, no início cada um doava tijolo, cada um doava seu dia de trabalho. Exatamente. E construiu esse templo que é tão imponente, né? Que encanta os olhos de todas as pessoas que passam na Avenida Ibirapuera. Eu celebro muitos casamentos. E eu sempre pergunto para os noivos, por que vocês escolheram a igreja? E é muito comum eles dizerem, porque eu sempre passava na Avenida Ibirapuera, via a igreja, achava bonito e dizia assim, um dia eu vou casar aqui. Olha e é um só. sonho concretizado. Tá né? vendo? Então a igreja, ela ajuda o bairro a se desenvolver, né? É tanto que essa avenida que está do lado da igreja, que hoje se chama Divino Salvador, anteriormente ela teve um outro nome, eu até salvei aqui, porque a paróquia, todas as paróquias mantêm um livro de registro chamado Livro Tombo, que conta toda a história da paróquia e a história da comunidade também. E essa rua, ela passou a se chamar Divino Salvador em homenagem à nossa presença aqui no bairro, né? Que não tem muito tempo, assim, não tem muito tempo que ela tem esse nome Divino Salvador. Ela recebeu esse nome por volta de 1955. E tem a ver com os salvatorianos? Sim, exatamente, por causa da nossa presença. Já tinha uns 20 anos de inauguração, né? Que Isso, foi na década de 30, porque né, assim, os salvatorianos, eles queriam, nós religiosos, queríamos entrar aqui no bairro para construir um seminário. Porque assim, quando nós somos fruto de uma missão alemã,
os padres salvatorianos que vieram da Alemanha. E assim, o primordial deles era construir seminários para formar padres brasileiros. Então, construíram o seminário em Jundiaí e queriam entrar aqui na capital, São Paulo. Aí o bispo falou assim, olha, eu só deixo você construir o seminário se vocês construírem uma igreja também. Então, a igreja nós construímos associado a essa autorização do bispo, que ele autorizava construir os seminários e construíssemos a igreja também. Então, concomitantemente, foi construído o seminário, que depois virou Colégio Moema, depois virou Faculdade Moema, e é no terreno aonde está o condomínio Vivai Moema, aqui atrás da igreja. Era ali. O Colégio Moema, né? E a igreja, concomitantemente, nós administrávamos os 2 estabelecimentos. Entendi. Então, foi em homenagem a essa presença dos religiosos salvatorianos que essa rua passou a se chamar Avenida Divino Salvador. Até o Padre Irmundo brinca, né? Não é nome indígena, mas é nome do cacique, né? O Divino Salvador Jesus Cristo. É verdade. Porque realmente tem uma história, porque é uma das poucas que não passa dos índios. Inclusive, nós temos a data no livro Tombo dessa mudança, que acho que foi no dia 16 de dezembro de 1955. E o dia que foi instalada a luz elétrica na praça. No dia 8 de dezembro do mesmo ano. Né? Então foi no mesmo mês que foi instalada a luz elétrica na praça e que foi mudado o nome para Avenida Divino Salvador. Eu vou pegar o nome que era antes, mas é o nome de planta. Depois eu falo para vocês. E aí, Simone, falando sobre a praça e também falando como a associação, ela já ajudou o bairro muito. Eu me lembro que como que eu conheci você? Eu conheci a Simone numa revitalização da praça, que as pessoas se uniram, nem existia associação ainda. E aí, a gente precisava de voluntários. E aí eu lembro que na época eu tinha minha cafeteria e eu trouxe o café, se não me engano. Foi o café. Eu acho que foi a segunda revitalização que a gente fez. Não tinham muitas pessoas, então, a primeira eu não participei. Eu não conhecia vocês ainda. A primeira eu ainda era conselheira e teve um projeto aí para a praça que chamava Vivo a Praça, que era um projeto financiado pela Vivo. E a gente juntou, as pessoas vieram participar, né? Juntou um monte de gente. A gente teve um curso de formação depois para aprender como fazer pela comunidade, como fazer a revitalização do espaço. Então, eles ensinaram como a gente organizava aquilo. Então, ao passo que eles estavam nos ensinando, a gente já ia fazendo todo o projeto, né? E eu participei nessa época como conselheira. Então, a gente fez a primeira revitalização com a ajuda da comunidade e com doações. Foi tudo feito com doação. A Vivo deu, na época, acho que R$20 mil, que foi construído aquele palco. E o resto foi tudo com doação. Bom, depois a gente precisava fazer a manutenção. Acho que passou um ano e meio, mais ou menos. Foi aí que a gente se conheceu. Então, a praça, as pessoas começam a escrever, a praça tá caída, tá não sei o que e tal. Então vamos juntar todo mundo de novo e vamos fazer mais uma revitalização, porque a gente já aprendeu lá atrás como fazer isso, né? E aí foi o que eu fiz. Chamei as pessoas, falei, quem tá interessado, dia tal a gente vai se encontrar na praça e aí a gente vai ver o que tem que fazer na praça. No tal dia, lá no domingo, já vim com os papéis, falei, quem quer ver a área do parquinho, quem quer ver a área da lá da frente, quem quer ver a área onde tá as mesinhas, e aí a gente se dividiu, cada um fez lá as suas observações, juntei tudo, planilhei, levei na subprefeitura, falei, disso tudo aqui, no que vocês podem ajudar? A gente pode ajudar lavando, a gente pode mandar o pessoal da poda, pode mandar o pessoal para pintar, tarará. Então tá, então isso aí a gente não precisa se preocupar. Aí a gente falou, pessoal, a gente conseguiu isso, falta isso. Aí é que vieram as pessoas ajudar. Então, a Rose trouxe café, teve aquela outra moça que tinha o laboratório, a Eugênia. A Eugênia, que trouxe, imagina, ela doou protetor solar para os meninos da limpeza, lembra? Caramba. Que trabalham no tempo, né? E daí teve um monte de gente que ajudou. Então, cada uma das pessoas... A igreja teve presente também. A igreja. Então, cada uma
das pessoas ajudou com alguma coisa e a gente marcou o dia da revitalização. Fomos lá, a comunidade... Houve um mutirão. Foi um mutirão. A comunidade do bairro foi lá e fez a revitalização. Depois a gente marcou mais um e depois a praça finalmente foi adotada. Hoje ela não está mais adotada. A gente espera que alguém que esteja nos escutando queira adotar a praça, né? Porque Olha, aí mas imagina, vai cuidar... a gente tem, na verdade, a associação tem um projeto junto com a subprefeitura para deixar a praça linda. É. Isso vai sair do papel, Simone? Conta pra gente. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu... Já tinha um projeto que nós tínhamos apresentado numa chamada cívica, que era para revitalizar um pedacinho lá de trás da praça. A partir deste projeto, a subprefeitura, que pega vários projetos a cada ano, ela conseguiu, por emenda parlamentar, contratar uma empresa que refez o projeto. Com esse projeto, eles trouxeram aqui, então, a partir daquele nosso antigo, eles trouxeram, aí teve uma conversa com o padre, com as pessoas que vivem a praça, o pessoal que trabalha na praça, que são os expositores da feirinha, o pessoal que frequenta o parcão, e aí esse projeto foi adequado às necessidades. Inclusive, existe uma previsão de fazer um espaço externo ali na praça dedicado a Nossa Senhora Aparecida, para quem passa por ali, que possa fazer suas orações, enfim, acho que vai ficar muito bonito. Vai ficar lindo, eu vi o como que está hoje o projeto? Veio uma verba da Prefeitura de São Paulo destinada para o Conselho Participativo para eles escolherem um projeto onde essa verba vai ser aplicada. E o projeto escolhido foi o projeto da praça, um deles, né? Da Praça Nossa Senhora Aparecida. Então, ela, antigamente, quando começou, ela ia sair por emenda parlamentar de um vereador. Agora não, agora ela vai sair com uma verba da própria prefeitura. Que legal. Então, essa parte eu não estava para. Isso está aprovado e eu acredito que em breve, acho que talvez aí no segundo semestre, a gente vai ter a execução. Então, vai ter uma melhora ali no parcão, que é em relação à drenagem daquele espaço, porque quando chove fica muito acumulado de barro, né? Vai ser ampliado o espaço de playground das crianças, porque tem muita criança que frequenta a praça, principalmente aos domingos, né, padre? O pessoal sai da missa porque aos domingos tem bastante missa, né? E aí no outro lado, onde tem as mesinhas, ali tem um projeto para se fazer uma área dedicada à atividade física, porque além de tudo, o nosso bairro também está envelhecendo, né? As pessoas estão envelhecendo e elas gostam de fazer atividade física ao ar livre, então vai ser um espaço meio dedicado para idoso, para quem quer fazer atividade física, que não, sabe, num local mais protegido. Existe uma proposta de tirar aquele palanque que tem ali, né, aquela, como é que chama? Aquele palco, porque aquele palco, no fim, foi um desejo da comunidade, mas que não foi utilizado, então ele está obsoleto ali. Então, naquele espaço tem o projeto de fazer a área dedicada a Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, até porque a praça é usada muito por eventos culturais. Então, o palco, ele, de certa forma, acaba atrapalhando e a retirada dele vai facilitar a circulação. E com essa revitalização, o que a gente espera? Que a comunidade frequente mais o local, use mais a feirinha, que isso traga mais dinheiro para o pessoal da feirinha, né? Então, é uma coisa que se retroalimenta e que, principalmente, por conta de estar mais povoada, ela seja mais segura para os moradores frequentarem o local. E uma coisa, né, que agora o padre Samuel acabou de falar para a gente, a importância da paróquia, né? Não é só... Ela é importante para o bairro, obviamente, mas ela é importante para São Paulo. Tem uma história por trás disso, né? Tem uma história, né? E esse tipo esse local é um local que faz com que o bairro seja mais conhecido, né? Então, nós vivemos num bairro que é misto, entre quem mora e quem trabalha. Então, na hora que você fomenta o espaço ali da igreja, você traz mais pessoas e as pessoas frequentam mais o bairro. Então, isso melhora o comércio. Melhorando o comércio, melhora todo o entorno, melhora para quem mora. Exato. Né? E tendo mais gente no bairro circulando, também se melhora a segurança. Exatamente.
Eu Pode queria falar. destacar justamente isso que a Simone mencionou, que a gente precisa fazer com que o nosso bairro continue com a fama de um bairro seguro, né? Exatamente. Então, um dos grandes desafios que a gente observa ali na praça é a presença constante de pessoas em situação de rua, né? Sim. Morando na praça. E a violência, né, que tem aumentado também, né? Então, assim, por exemplo, no bairro que eu moro, a empresa de segurança, aliás, no condomínio que eu moro, a empresa de segurança ela já tá tomando a iniciativa de ter profissionais na calçada, não só mais só ali na recepção, né? Puxa Para vida. dar uma segurança maior. Ainda é um bairro seguro, isso eu não Sim. posso negar, mas não é como era verdade. antes, né? Então, Mas eu é um acho, grande uma coisa que eu desafio. sempre falo, né? Eu faço alguns eventos de rua, o Juntos por Moema faz alguns eventos de rua, e uma das vertentes que eu sempre falo é o quê? Quanto mais o morador tiver na rua, menos as pessoas que não deveriam estar, né? No sentido de assaltos, né? De moradores de rua. Não, a gente sabe que tem situações, mas a gente também sabe que a subprefeitura cuida dos moradores de rua, a gente também faz ações sociais que a associação faz, a igreja faz, que inclusive a gente pode falar um pouquinho delas aqui, para que melhore a vida dos moradores. Mas incomoda, porque hoje em dia você não sabe quem é morador e quem não é, quem tá ali para te assaltar, né? Infelizmente. Às vezes você quer até ajudar e você fala, será que eu vou ajudar? Então, quanto mais a gente tá na rua, nós moradores de Moema, não moro em Moema, né? Mas assim, nós comerciantes, moradores, quanto mais a gente tá na rua, menos a gente recebe pessoas que a gente não quer. Né? O bairro é um bairro muito acolhedor, né? Essa Sim. questão de morador de rua é uma situação muito complexa, é difícil da gente falar, ajuda, não ajuda. Então, por exemplo, para morador de rua, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar no 56 e pedir uma abordagem social. Existe aqui na nossa região de Vila Mariana uma equipe que conhece todos os moradores de rua. Eles sabem quem está no bairro porque vem para fazer mendicância, quem está no bairro que tem casa e que fica na rua porque vive da mendicância. Então, assim, a gente não faz um julgamento. O que a gente faz? A gente acolhe fazendo essa solicitação para assistência social vir fazer uma abordagem. Porque a gente não 156, Simone. 156. Então, assim, a gente não pode chegar lá e falar assim, não quero você aqui. Não até porque essa assim, situação. não é essa situação. A situação é que não dá, por exemplo, numa época de junho, como nós estamos, ver uma pessoa morando na rua nesse frio e não ajudar. Como que se dá essa ajuda? Essa ajuda é no 156. Tem que pedir acolhimento para a prefeitura, né? Mas então, eu sei também que a associação, te cortando aqui, tanto a associação quanto a igreja, tem ações, sim. né? E aí, aqui eu chamo vocês, inclusive, para trazer para a gente como o morador, ou o comerciante, ou as pessoas que vêm visitar o bairro podem ajudar nesse processo. Tá. Antes de falar nisso, eu só queria falar um pouquinho sobre a questão de segurança, desculpa. Só para a gente fechar, eu queria deixar um recado importante, né? Então, assim, realmente a condição de segurança do nosso bairro está um pouco pior. Quando a gente olha as estatísticas, a gente percebe que no ano passado foi feito um trabalho pela Polícia Civil de fazer uma grande campanha aqui no bairro para fazer abordagem do pessoal de moto, porque, infelizmente, entre os trabalhadores a gente tem os falsos entregadores, e ali, naquele período, deu uma acalmada. Só que quando a gente faz a comparação da estatística do começo do ano de 2022 para o começo do ano de 2023, não houve mudança. Então, quer dizer que essa situação que foi feita no meio do período, ela foi efetiva naquele período, mas ela não gerou resultados positivos para depois. Então, é uma ação que eu, como leiga, entendo que ela precisa ser repetida. Como que a gente consegue que isso aconteça? Indo nas reuniões dos consegues. Nós temos 2 consegues também. E 190. Nós temos 2 consegues no bairro, que é o Consegue Brooklyn, que atende Moema Pássaros, e o Consegue Campo Belo, que atende Moema Índios. Então, as pessoas precisam participar dessas reuniões para levar suas demandas. E uma outra coisa é fazer boletim de ocorrência, porque a polícia, ela não tem pessoal para ficar 24 horas na nossa rua. Então, como que eles trabalham? Eles trabalham por
zona de calor, que eles chamam, né? Então, onde está tendo problema é onde eles vão atuar. Então, vai para um lado, vai para Berrini e descobre Moema. Aí começa a ter assalto aqui, volta para Moema, descobre Berrini. Então, como que a gente consegue ter a polícia mais aqui por enquanto? É participando das reuniões de consegue, pedindo, levando as demandas, fazendo solicitação no 90 quando você tem até um suspeito, porque as pessoas acham que só ligam no 90 quando ela sofreu o roubo ou o furto. Não, se ela tem suspeita, ela tem que fazer. Então, eu acho que esse era um recado importante que eu queria deixar a respeito de segurança. E a outra questão que você quer saber um pouco das ações sociais. Só falar uma coisa, eu sou tutora do programa de Vizinhança Solidária. Eu estou nesse programa através da Viva Moema, como representante da Associação Viva Moema. E aí uma coisa que eles sempre falam, se você tem um suspeito, chama 190, porque aí a polícia consegue minimizar isso, porque não adianta depois fazer. Porque muitas vezes você olha, se for só suspeito, não tem problema nenhum, mas a polícia está de olho. Entendeu? Então, e assim, é uma cultura que nós temos, infelizmente, que a gente não sabe fazer reclamação. Num 56, num 90, outras coisas, não só de segurança, mas, por exemplo, de cuidado com o bairro, com buraco, com várias coisas. Iluminação. Porque se a gente não falar, como que a subprefeitura vai saber? Por isso que a associação, ela tem... A gente fala que a gente está montada num tripé, né? Um lado que é a zeladoria, que a gente coloca tudo, da segurança até o cuidado do bairro. Então, o buraco, as questões de recapeamento, as questões de poda de árvore, de problemas de iluminação. Então, fica tudo aqui na zeladoria. O outro tripé é a questão educacional, né? Então, o que a associação faz? Aquilo que a associação sabe fazer, o caminho das pedras, que é provocar os órgãos públicos para vir cuidar do bairro, a gente ensina ao morador. Então, eu tenho um buraco na minha casa, na frente da minha casa, o que eu faço? Caminho, 156, faz o registro do buraco. Tem um protocolo. Não atendeu num determinado período que ele se propõe a atender, entra em contato com a associação, que aí a associação vem e te apoia e faz a cobrança. Porque todo cidadão tem que ser atendido pela Prefeitura de São Paulo. Não importa, não precisa ter um CNPJ de uma associação. Então, a gente vem como este apoio. Ensinar a cuidar do entorno é aquilo que faz a pessoa ser um verdadeiro cidadão. E a outra ponta do nosso tripé é a questão social. Então, nós somos um bairro, graças a Deus, que tem condições de se manter, pessoas vivem bem aqui, só que a gente é circundado por várias comunidades. Então, em Vila Mariana, a gente tem pelo menos 8 comunidades. Nós adotamos, né, 2 comunidades que são próximas a nós, que é a Mauro 1 e Mauro 2. Mauro 2 com 200 famílias, Mauro 1 com aproximadamente 800 famílias. Então, como que a gente faz isso? A gente, por exemplo, este ano, já estamos na 3ª edição do Sem Fome Sem Frio. Então, a gente tem uma parceria com Juntos por Moema, junto também com a comunidade batista de Moema e outras associações como a Sojal e a AME Jardins. Então, a gente tem, durante todo esse mês, vários pontos de coletas no comércio do nosso bairro. Então, você fomenta o comércio, porque você divulga que a ponto de coleta está lá dentro do comércio, né? Lembrando sempre que a associação, ela também é mista, ela atende o morador e o comerciante. Então, a gente faz tudo muito casado para fortalecer os dois. Então, a pessoa vai, leva a sua doação lá, e essas doações para onde vão? A gente está levando para a LALEC, que é uma instituição de passagem, né, de crianças, que fica aqui na Indianópolis, aqui pertinho de nós, comunidade Mauro 1, comunidade Mauro 2, e estamos levando também para o Alto do Vale do Ribeira, porque eu fui lá conhecer, e é o pior IDH do estado de São Paulo. É uma pobreza que, sim, você fala, como que pode ter tanta gente passando necessidade, né? Você entra na comunidade, você vê que está passando necessidade. Aí, quando você chega lá no Alto do Vale do Ribeira, você fala, meu Deus, o que é isso? É um lugar esquecido. E eles estão numa região de muita de reserva, então não tem trabalho, além de tudo. Então, essas doações também estão indo para lá. Então, a gente faz a campanha Sem Fome Sem Frio. Nós fizemos, logo no começo da nossa associação,
várias campanhas para ajudar as pessoas na época da pandemia. Nós começamos com a Sacola do Bem, depois virou o Círculo Solidário, depois virou a campanha Sem Fome, Sem Frio. Então, a gente levou muita cesta básica para essas comunidades. E comunidades que eram invisíveis deixaram de ser invisíveis. Várias pessoas passaram a ajudar. Então, isso é um ganho. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está não deixando, né? A gente ajudou na emergência. A gente está saindo dessa parte assistencial e está implantando uma biblioteca dentro da comunidade Mauro 2, que é para proporcionar um futuro diferente para as crianças por meio da leitura. Então, quando você capacita uma criança na leitura, desde quando ela é pequenininha, ela vai melhor na escola, porque ela lê melhor ciências, ela lê melhor matemática. Não, educação é a base de tudo, né? Vai a base de tudo é a educação. A vida, é isso que a gente faz. Então, é isso. A associação está ali preocupada com essa questão que a gente chama de zeladoria, com a questão da educação, né, para as pessoas se tornarem verdadeiros cidadãos, e com a questão social. Entendi. E aí eu entrei como que as pessoas podem doar, e eu sei que a igreja aqui Nossa Senhora Aparecida também tem diversas formas, né? Isso, endossando aqui o que ela acabou de falar, eu defendo muito a questão da caridade institucionalizada. São todas essas ações que a gente faz colocando a comunidade para participar, né? É super importante. E institucionalizada, muito mais do que você dá dinheiro na rua. Exato. Muito mais do que você dá um alimento, se pagar um almoço para alguém de rua. Porque muitas vezes você acha que está fazendo o bem e você está adiando de essa pessoa e procurar essas instituições que existem para cuidar dessas pessoas. Então, muito bem assim, colocado. Muitas vezes eu falo assim, sem escrúpulos nas confissões. Olha, não dê dinheiro na rua, porque você pode estar impedindo que a pessoa vá pedir ajuda nessas instituições que são direcionadas para isso. E assim, quando você vai morar na rua, você quer sair do sistema. Quando você sai do sistema, você não quer voltar. Você não quer voltar a tomar banho todo dia, por exemplo. Né? Na rua porque não tem ninguém que te você cobre. Né? Na rua ninguém te cobra em relação a isso. Então, a instituição vai fazer você voltar para o sistema. Então, é muitas vezes o que eles não querem. Né? Então, nós temos várias iniciativas lá na paróquia. Nós temos o Domingo do Pão, né, que as pessoas trazem os pães que são preparados por uma equipe e levado para uma associação franciscana, o Cefras, que cuida de famílias. Antes, você cuidava de pessoas individuais que estavam na rua. Agora são famílias inteiras na rua, né? Nós temos uma campanha permanente de doação de cestas básicas, né? Inclusive, todos os domingos a gente está nas missas, nos avisos, pedindo doação de alimentos. E realmente as pessoas da comunidade são muito generosas, sabe? As pessoas que vêm pedir podem não levar uma cesta básica completa, mas nunca voltam de mãos vazias, graças à ajuda que a gente recebe. E tem campanhas mais sazonais, do agasalho nós fizemos. No início do ano a gente faz de doação de material didático para crianças carentes, né? Então, assim, é isso que eu defendo, caridade institucionalizada. E para encerrar, eu tô aqui com as informações. No dia 8 de dezembro de 55, a rua Cumapi passou a se chamar Avenida Divino Salvador. Ah, que legal. No dia 16 de dezembro de 55, foi inaugurada a instalação de energia elétrica na Praça de Moema. E o nosso bairro, anteriormente, se chamava Indianópolis, né? Em alguns endereços dos Correios ainda hoje traz nome Indianópolis. Eu vou ficar devendo a informação para vocês, mas foi em torno de 65 que houve a mudança oficial de Indianópolis para Moema. Não, né? mas está perfeito, está perfeito. Eu queria agradecer muito vocês. É muito importante ter vocês aqui conosco. Eu acho que contando um pouco do bairro, contando como cada um ajuda, como cada um colabora para o crescimento do bairro, para o desenvolvimento do bairro, e como nós nos preocupamos com o entorno, que não é só o bairro, né? A gente precisa se preocupar com o entorno, é muito importante, né? Com o próximo, na verdade, não vou nem falar entorno, vou falar do próximo, se preocupar com o próximo. Então, assim, muito obrigada. Padre,
a festa de 90 anos. É verdade. Temos Isso. Importante. Deixar o Tinha... convite, né? As pessoas já se prepararam. Então, nós estamos aí nos preparando já para a festa da padroeira, né, no dia 12 de outubro, mas no dia 29 nós vamos fazer também um momento celebrativo, porque foi no dia 29 de outubro que oficialmente foi criada a paróquia Nossa Senhora Aparecida, pelo decreto do bispo e tudo. E muitas paróquias que hoje são paróquias, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora de Guadalupe, Paróquia Divino Salvador, Paróquia Mãe do Salvador, eram capelas dessa igreja de Moema e que foram elevadas à categoria de paróquias. Né? Mas aí eu fiquei com uma dúvida. Serão 2 festas? Então, nós vamos fazer a alusiva festa da padroeira, porque é Nossa Senhora Aparecida, Sim. a padroeira no dia 12 de outubro, né, como nós já fazemos, com missas cada 2 horas, com um momento de reunião da comunidade na praça, venda de comidas típicas, apresentações. E no dia 29 de outubro, que é o dia mesmo que nós vamos fazer, nós estamos planejando uma missa com a presença do cardeal arcebispo, né? Para Entendi. marcar. Porque, assim, é muito importante, como vocês falaram, a paróquia para a história de São Paulo, porque ela foi fundada dentro do contexto da Revolução Constitucionalista de 32. Por isso que no ano seguinte ela é criada. Entendi. E a imagem histórica, ela foi a mesma usada numa procissão na época pedindo pela paz. Né? Entendi. Bacana. Muito obrigada, gente. Obrigada realmente. Fica aí o convite, né, para essa festança. Tem que ser uma festona, hein? 90 anos Isso né? aí. Você vê, hoje a gente teve aula de história, a gente teve uma aula de civismo, né? Com a Simone Exatamente. também, então conteúdo bem bacana que a Foi. gente conseguiu Trazer com a presença aqui. de vocês hoje aqui. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Eu aprendi um monte aqui, porque tem muita Não é? coisa aqui que eu não sabia de jeito nenhum, nem suspeitava. Eu agradeço verdade. muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é importante poder divulgar o que uma associação de bairro faz, né? E que as pessoas participem da associação, porque assim, a associação ela não é um balcão de reclamação puxadinho da prefeitura. A associação está lá para estar junto com o morador e com o comerciante, né? Eu acho que, por exemplo, o relacionamento que a associação tem junto com Juntos por Moema, a gente faz muita coisa junta, isso fortalece muito o bairro. Né? Verdade. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder dizer que existe uma associação no nosso bairro, dizer como que ela trabalha, porque a gente trabalha assim como o padre cuida das pessoas, né? Com aquela questão toda do amor, a gente cuida do nosso bairro para que essas pessoas estejam felizes no nosso bairro. É isso. Obrigada, Muito viu, bom. Rose? Obrigada. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada, Bem-vindos, viu? voltem mais vezes. Isso mesmo. Tá bom? Pode convidar, eu volto. Só chamar. Só chamar. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Olha só, curta o nosso canal, segue a gente. Nós somos o Juntos por Moema, todos os nossos canais da Juntos por Moema. Deixa aí seu like e seu recadinho pra Inscreve gente. no canal, Escreve aí pra gente. põe o Obrigada. sininho, porque aí você fica sabendo cada vez que sair um conteúdo novo. O sininho te ajuda. Muito bom, também. Boa dica. Comenta, compartilha. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais.